Sexta-feira da Paixão, é isso mesmo. Hoje é chamada Sexta-feira da Paixão. Foi a sexta-feira do sofrimento do Senhor Jesus, mas também foi a sexta-feira da redenção. Eu quero dizer a você também que as três cruzes lá no Monte Calvário, cada uma tem um significado, cada uma tem a sua simbologia e cada uma expressa uma verdade. Eu quero também agradecer por você estar nos ouvindo neste momento e dizer que Deus tem um plano especial na sua vida, na vida de sua família. Coloque seus planos, sua vida nas mãos de Deus. Amém? Eu quero convidar você a abrir a Bíblia neste momento. Nós vamos falar sobre as três cruzes do Calvário e o que cada uma significa e como podemos aplicá-la à nossa vida hoje. Por quê? Porque se a Bíblia não for útil para eu aplicar a minha vida, que objetivo terá então de eu ler a palavra de Deus? Que valor terá ela se eu não aplicá-la à minha vida? Ok? Abra sua Bíblia aí então, se você puder abrir, no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 22. Lucas, mais um capítulo à frente, 23. Lucas capítulo 23, verso 39. 22 nós vimos ontem. Hoje é Lucas 23. Então, o nosso tema de hoje, as três cruzes no Calvário, que cada uma significa. Lucas 23, nós vamos ler a partir do verso 39 até o verso 43. Vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim a palavra de Deus: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro malfeitor, respondendo-lhe, porém, gritava. Respondendo, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou Jesus: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus lhe respondeu: em verdade eu te digo que estarás comigo no paraíso. Na melhor versão, traduzindo o original, a resposta do Senhor Jesus, vou ler mais uma vez: em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Vamos então entender cada cruz e o que significa e como aplicá-la à nossa vida, ok? A primeira cruz, citada aqui no texto bíblico, no Evangelho de Lucas, foi a cruz do homem que rejeitou a salvação, rejeitou o Senhor Jesus, rejeitou o doador da vida, não fez caso da grande oportunidade que tinha. Você já imaginou? Foi aquele homem que estava, como nós falamos esta semana, quase salvo, porém totalmente perdido. Faltava só um pouquinho para ele, muito perto, porém totalmente distante. Ao lado do Senhor Jesus, mas longe da salvação. Por quê? Porque ele tomou a sua decisão. Ele tomou a sua decisão, rejeitar o Senhor Jesus. Interessante que, se fosse apenas pela vontade de Deus, todos seriam salvos, inclusive aquele criminoso ali que rejeitou a Jesus. Porém, o bonito do Evangelho e do plano da salvação é que Deus deixa o homem livre para as suas escolhas. É o chamado livre-arbítrio, ou a liberdade para escolhermos. Deus apresenta para nós a salvação.
E ainda diz assim: escolha a salvação para que vivas. Todavia, a decisão é do ser humano. E você pode imaginar quantas pessoas estão hoje vivendo a realidade desta cruz aí, da cruz da rejeição à salvação. Quantos estão também vivendo essa realidade desse homem aí, porque acham também que não há mais oportunidade para eles. Eu me recordo muito bem de um jovem que tinha feito algo muito grave e fez uma pergunta para mim. Ele disse assim: ele disse para mim, você acha que ainda existe esperança para mim? Deus me aceita diante de tudo que eu fiz? A resposta que eu dei para ele foi a resposta bíblica: sim. Não existe pecado, situação onde o ser humano chegue que Deus não possa perdoar. A não ser que a pessoa chegue a uma situação que não aceite mais a transformação do Espírito Santo, nem o perdão. Mas enquanto a pessoa busca o perdão, confessa o pecado, o Senhor Deus está disposto a ajudar. É interessante que, falando do livre-arbítrio, Deus dá liberdade para nós escolhermos como viver. Eu não sei se você já pensou sobre o assunto, mas nem todos têm a oportunidade de escolher como morrer, né? Eu estava lendo uma história e vou aqui repassar para você. Numa determinada corte, um súdito, ele fez coisas erradas e o rei o sentenciou à morte. Mas antes do rei decretar a morte daquele homem, o seu súdito que tinha traído o rei disse o seguinte: súdito, eu vou dar oportunidade para você escolher como você quer morrer, de que você quer morrer. Ele tinha oportunidade, né? Ele podia dizer: eu quero morrer enforcado, eu quero morrer envenenado, eu quero morrer com a espada, pela espada, eu quero morrer de um tiro, eu quero morrer tantas outras formas, não é? Mas aquele homem disse assim para o rei: já que você está me dando a oportunidade de escolher de que forma eu quero morrer, e você não se importa mesmo com minha vida, de que forma eu vou morrer, eu vou escolher. Já escolhi, ele disse. Eu escolho morrer de velhice. É uma escolha inteligente, uma saída sábia daquele homem. Na história não diz o que foi que aconteceu depois, mas ele fez uma escolha interessante. Logicamente, obviamente, quase ninguém pode escolher, ou nós não podemos escolher de que forma queremos ou vamos morrer. Mas uma coisa você pode escolher, eu posso escolher. Nós podemos escolher como nós vamos viver. Aí você pode escolher. Aí você pode escolher como viver. Aquele homem teve a oportunidade, no final da sua vida, aquele ladrão na cruz, criminoso na cruz, estava diante da salvação, mas rejeitou a salvação. Quantos hoje estão diante da salvação? Na verdade, todo ser humano hoje está diante da salvação e diante de uma decisão. Ou aceita o Senhor Jesus ou rejeita. Não existe outro caminho. Tem gente que pensa assim: não, eu vou ficar aqui no intermediário, depois tomo minha decisão. Até não tomando a decisão, já está tomando. Então não existe neutro. Diante de Deus, do Senhor Jesus, preste atenção nisso. Diante do Senhor Jesus, ninguém fica neutro. Eu costumo dizer sempre o seguinte: ninguém diante de Deus fica em cima do muro. Tem um amigo meu, eu sempre gosto de falar isso, que diz assim: quem está em cima do muro só cai do lado errado. Na verdade, eu acho um certo exagero dele, né? Porque você pode estar em cima do muro e cair do lado certo, mas o provável é cair do lado errado. Porém, diante de Deus, não tem ninguém em cima do muro. Você ou é por Jesus ou é contra ele. Ele mesmo disse: Senhor Jesus, quem não é por mim é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. É sim, sim, não, não. Temos que tomar uma decisão. E essa primeira cruz aí ilustra muita gente que está diante do Senhor, diante de uma decisão, e toma a decisão errada. Olha,
Hoje nós estamos diante de crises sanitárias, crises econômicas, morais, crises espirituais, emocionais, psicológicas, de relacionamento. E Deus está nos dando a oportunidade de tomarmos a decisão pela vida, como nós vamos viver. Agora tem uma coisa, sem Ele, sem o Senhor Jesus, não há vida feliz e muito menos vida eterna. Aquele homem da cruz rejeitou o maior presente, que era salvação para a sua vida, rejeitou o Senhor Jesus. Agora vamos analisar um pouquinho a outra cruz que estava ao lado do Senhor Jesus, do outro lado, não é? A outra cruz foi a cruz da aceitação. Vamos entender. Uma foi da rejeição. Aquele criminoso ali rejeitou o Senhor Jesus. A outra foi a cruz da aceitação. Ele aceitou. Aceitou o quê? Aceitou a doação da vida, que era a cruz que estava no centro. Então vamos fazer não uma recapitulação, mas uma explicação rápida, porque até na morte do Senhor Jesus tem grandes lições bíblicas e teológicas para nós. Primeiro, 3 cruzes. Então vamos entender. A primeira cruz mencionada no Evangelho de Lucas 23 é a cruz da rejeição. O homem que rejeitou. Poderia ter se arrependido e seria salvo. Rejeitou. A cruz do meio é a cruz da doação, da vida eterna, da redenção, da salvação. E nós vamos falar mais um pouquinho ainda sobre ela. Já estamos falando, mas vamos enfatizar mais daqui a pouco. E a outra cruz, a terceira, se assim podemos dizer, é a cruz da aceitação. Aquele homem que disse ao Senhor Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares ou vieres no teu reino. Foi e é a cruz que representa a todos aqueles que fizeram ou fizerem a melhor escolha, a escolha para a vida eterna. E eu até acredito que os nossos amigos e irmãos que estão assistindo, vendo, ouvindo esta mensagem, por certo, já tomaram a decisão, a melhor decisão de escolher a vida. E vida em abundância. Escolheu o Senhor Jesus. Mas vamos analisar. Aquele homem que escolheu o melhor, que foi a salvação, ele com certeza, assim como o seu companheiro ali que rejeitou a Jesus, com certeza estava na sua mente um grande dilema. Olha, eu já fiz tanta coisa errada. Matei, roubei, escarneci, fui um homem depravado, eu fui irregular, vivi à margem da sociedade, da lei. Não, para mim não tem mais solução. Não tem mais solução. Mas não. Ele viu no Senhor Jesus a solução para o seu problema e para a sua vida. Ele aproveitou a solução. Ele não fez como o colega dele na cruz, nem como Pilatos, que estava quase salvo, mas se encontrou, na verdade, depois da sua decisão, totalmente perdido. Então veja bem, uma lição desta cruz aí da aceitação, que nós podemos aplicar e adquirir para a nossa vida. Qual é a lição? É de que não importa quão longe nós tenhamos ido, não importa que erro eu cometi, ou que tipo de falha aconteceu na minha vida, não importa. O que importa é Jesus está me dando a oportunidade hoje. E por que eu usei o termo hoje? Foi o mesmo termo que o Senhor Jesus usou. Na Bíblia há muitos exemplos de hoje. Hoje é o dia, hoje é a salvação. Se hoje ouvides a minha voz, por quê? Eu quero dizer ao amigo e ao irmão, porque o hoje é usado porque a salvação é urgente. E eu desafio qualquer um a me mostrar: pastor, eu achei aqui na Bíblia um texto que Deus diz assim: decida amanhã, deixe para amanhã, pense um pouquinho e amanhã tome a decisão. Não! O convite de Deus é hoje. Eu não sei se você lembra da história, já ouviu falar da história de Zaqueu, quando o Senhor Jesus chamou Zaqueu, ele disse assim: Zaqueu, desça depressa, porque hoje chegou a salvação na tua casa. A terceira cruz, que é a cruz da aceitação,
nos aponta para a oportunidade que nós temos de hoje aceitar o sacrifício do Senhor Jesus na cruz para nos garantir a vida eterna. Você não pode escolher como você pode morrer, você não pode, como você deve morrer ou como você quer, mas você pode escolher como viver. E como viver, você escolhe. Se você escolhe viver bem com vida eterna, é aceitando ao Senhor Jesus. É dizendo como aquele homem ali na cruz: lembra-te de mim, Senhor, quando vieres no teu reino. E o Senhor Jesus garantiu para aquele homem a salvação. A cruz do meio é a cruz da oportunidade. A cruz do meio é a cruz da salvação. A cruz do meio é a cruz que nos alegra e nos conforta e sustenta diante de uma citação, mesmo que diz assim, lá em Romanos, capítulo 6, verso 23, famoso esse verso, porque o salário do pecado é a morte. Só que na segunda parte diz assim, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Essa é a cruz que nós necessitamos aceitar, porque ela representa a salvação, a redenção, a oportunidade. Só que eu vou dizer aqui para encerrarmos duas verdades. Primeira, quando é que eu devo aceitar o Senhor Jesus na minha vida, esse sacrifício? É enquanto eu tenho oportunidade. E quando é que eu tenho oportunidade? É enquanto eu estou vivo. Eu não sei do dia de amanhã. Uma coisa muito certa em nossa vida é a incerteza, as surpresas, o inesperado. Portanto, tome sua decisão em aceitar o Senhor Jesus hoje. E segundo, quando você deixar de viver aqui neste mundo, você não terá mais oportunidade. Você já pensou sobre isso? Que Jesus está dando a oportunidade hoje, sexta-feira da Paixão, sexta-feira da Semana Santa, sexta-feira da Páscoa, é um dia de reflexão e um dia de decisão. Ah, pastor, mas você não sabe minha vida, o que eu já fiz, que eu já fui longe. Não existe distância onde o Senhor Jesus não possa te alcançar. Pode ter certeza disso. E a pergunta que eu faço a você aqui neste momento é: a sua decisão é pela cruz da salvação? A sua decisão é aceitar o Senhor Jesus hoje? Mas pastor, eu já me batizei. Mas nós devemos aceitar todos os dias. Ah, mas eu não me batizei. Jesus está dizendo também, quem crê e for batizado será salvo. Tome sua decisão. Faça a melhor escolha. Escolha a vida e vida em abundância. Eu quero neste momento fazer uma pergunta a você. Qual é a cruz que você aceitou para a sua vida? É a da rejeição? Eu tenho certeza que não. É a cruz da aceitação? Eu tenho certeza que sim. A cruz da aceitação da vida eterna. Então são duas cruzes que vai representar a vida daqueles que aceitam a Jesus. A cruz do perdão e da aceitação e a cruz da salvação. Que a rejeição possa estar longe de nós, mas que nós possamos aceitar. Que você possa aceitar o sacrifício do Senhor Jesus, que foi alto preço, a vida do Filho de Deus. A pergunta é, você neste momento quer dizer ao Senhor, Senhor, me dê força e poder para que eu possa aceitar todos os dias o seu sacrifício, lendo a tua palavra, meditando mais, orando mais, me preparando, porque os dias são maus, pelo ponto de vista profético, no sentido de que este mundo não vai muito longe mais, porque Jesus está muito perto de voltar, e eu quero tomar minha decisão. Você quer comigo tomar essa decisão, aceitar o Senhor Jesus, seu sacrifício hoje? Levante sua mão onde você está e vamos orar. Senhor, obrigado pelo teu sacrifício na cruz que não foi em vão. E neste momento nós estamos aqui aceitando, confirmando a cruz da aceitação e da salvação, do perdão, da confissão e da vida eterna. Abençoa aqui cada amigo, cada jovem, cada família. Nós suplicamos pelo teu poder, pelo poder do teu Santo Espírito. E em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe você. Deus abençoe você, sua família. Até a próxima.